Da tribuna da Câmara dos Deputados, o deputado federal General Girão comparou o dia 31 de março deste ano com o de 1964 e questionou: será que estamos vivendo hoje algum momento parecido com aquele? Com um poder, no caso judiciário, querendo também reverter e rasgar a Constituição? O deputado explicou: nós precisamos relembrar a história para verificar o que estamos vivendo aqui hoje. Eu estou trazendo 31 de março de 1964 para hoje, 31 de março de 2022, quando praticamente estamos tendo aqui um ato absurdo, com um dos artigos da Constituição sendo rasgado diante da obrigatoriedade de cumprimento de uma decisão monocrática de um ministro que está ultrapassando totalmente as 4 linhas da Constituição brasileira ao determinar que um deputado federal, no caso o deputado Daniel Silveira, seja obrigado a ficar calado, seja obrigado a ser monitorado e não possa participar de eventos públicos, o que é mais grave ainda. Ele está impedindo a atuação de um deputado eleito pelo povo com votos. O deputado foi votado, o ministro não foi votado. O deputado exortou os colegas a agirem para defender a Constituição e a separação de poderes, dizendo: esta casa precisa sim fazer a sua parte. Esta casa precisa cumprir o seu papel e defender um deputado, um integrante da casa, porque se assim não o fizer, a democracia estará sendo ferida mortalmente. Lamentamos bastante. Ele acrescentou: se há 58 anos a nação esteve próxima de ser lançada em uma aventura socialista, corrupta, decadente e totalitária, hoje também temos que lutar contra isso, porque é um totalitarismo que estamos vivenciando. O general Girão citou ainda um trecho de uma entrevista do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que defendeu que as medidas cautelares criadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira devem ser submetidas à Câmara dos Deputados. Girão disse: nós queremos que o presidente da Casa chame os deputados ao plenário e vamos decidir sim se nós somos soberanos ou não, porque afinal de contas nós representamos um poder da República. Esta Casa é um dos poderes da República e tem que ser respeitada por todos, principalmente por aqueles que fazem o STF. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora Presidente, caros colegas, todos que nos assistem, bom dia. Hoje, 31 de março de 2022, mais um dia para nós destacarmos esse maravilhoso período que a gente diz que o Brasil viveu há 58 anos atrás, quando fugimos da implantação de um regime comunista. Eu vou começar o meu pronunciamento pedindo que ele tenha eco nessa casa, mas eu vou começar o meu pronunciamento falando mais ou menos assim. A deposição do presidente João Goulart pelo movimento civil-militar de 64, a grande mídia brasileira divide-se em silenciar completamente esse ato, esse momento de 31 de março de 64. Noticiando, falam como se fosse um golpe de Estado e dizendo que vivemos anos de chumbo. Na verdade, é dever do repórter, é dever do jornalista falar a verdade e não ficar historiando, ficar simulando o que pode ter acontecido como verdade. Lamentamos muito que esses que integram parte da grande mídia, não toda, tenham vergonha de admitir, principalmente aquela rede de televisão que o seu fundador maior, foi um grande defensor de tudo aquilo que aconteceu, a Marcha da Família pela Liberdade e tudo mais. Naquela época já se tratava de defesa da liberdade, deputado Luiz Lima. Em 1963, o cenário era caótico, né? A queda do regime democrático estava preparada exatamente pelo tendencionismo que existia por parte do presidente da República, que perdeu totalmente a autoridade. Então, um poder resolveu reverter e desfazer todo o princípio da autoridade. Um poder dos três poderes da República. Será que a gente está vivendo algum momento parecido com esse hoje? Com um poder, no caso o judiciário, querendo também reverter e rasgar a Constituição? Deputado Carlos Jordi. Sabiam os inimigos da democracia naquela época que as Forças Armadas brasileiras, que eram legalistas, seriam um obstáculo à implantação de um regime comunista do Brasil. A decisão daquele presidente da República de violentar o regime democrático, explicitamente declarada em suas manifestações, no comício da Central do Brasil, no dia 13 de março, e na reunião que aconteceu no Automóvel Clube, a reunião dos sargentos do Automóvel Clube, no dia 30 de março, era claro. Isso daí não deixava margem à dúvida para ninguém. Lamentamos bastante. E isso daí levou o quê? Levou a sociedade aí às ruas. Então, nós precisamos relembrar a história para verificar o que a gente está vivendo aqui hoje. Eu estou trazendo agora o 31 de março para hoje, 31 de março de 2022, quando nós teremos um ato aqui praticamente absurdo, com um dos artigos da Constituição sendo rasgado na obrigatoriedade de uma decisão monocrática de um ministro que está ultrapassando totalmente as 4 linhas da Constituição brasileira, determinando que um deputado federal, no caso o deputado Daniel Silveira, seja obrigado a ficar calado e seja obrigado a ser monitorado e não possa participar de eventos públicos. O que é mais grave ainda, ele está impedindo um deputado eleito pelo povo com votos. O deputado foi votado, o ministro não foi votado. Essa casa, sim, precisa fazer a sua parte. Essa casa precisa cumprir o seu papel de defender um deputado, um integrante da casa, porque se assim não o fizer, a democracia estará sendo ferida mortalmente. Lamentamos bastante isso daí. Se há 58 anos a nação esteve próxima de ser lançada numa aventura socialista, corrupta, decadente e totalitária, hoje a gente também tem que lutar contra isso, porque é totalitarismo que a gente está vivenciando. A liberdade e a democracia são valores insubstituíveis. A liberdade é isso daí que tem feito parte dos discursos do nosso presidente por onde ele anda. E eu queria aqui fazer um parênteses. Ontem estive acompanhando o presidente lá no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, e depois no Piauí, lá no oeste do Piauí, visitando lá uma região produtiva, uma fazenda. As pessoas que foram para aquele evento andaram de carro 3 horas, era a cidade mais próxima, para chegar no local e aclamarem o presidente da República, agradecendo a ele pelo que ele tem feito em relação àquilo que você falou, deputado Luiz Lima. Segurança de infraestrutura. A infraestrutura lá é muito carente. Por quê? Mas um governo que tem lá também não podia ser diferente, né? Um governo que fica só falando e não faz. E no nosso Rio Grande do Norte, nós tivemos a grata satisfação também de ouvir as pessoas aclamando o presidente lá em Parnamirim, com a inauguração de uma estação de metrô, do trem de superfície. E bacana
as pessoas dizendo qual é o Brasil que elas não querem mais, o Brasil governado pelo Partido dos Trabalhadores, tá certo? Infelizmente, lá no Rio Grande do Norte nós temos uma governadora que desgoverna o Brasil e que mais atrapalha do que trabalha. Eu gostaria de terminar as minhas palavras. Senhora presidente, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso fazer, porque eu quero ler aqui um artigo de uma publicação feita, fazendo as palavras do ex-ministro Marco Aurélio de Mello. O que estamos vivendo, ele diz assim: o objetivo da decisão de colocar uma tornozeleira no parlamentar ainda lhe é desconhecido, e que a decisão sobre o ato de constrição cabe aos demais parlamentares. Esse ato de constrição, repito, porque é um ato de constrição, limita a liberdade de ir e vir, a meu ver, fica submetido ao colegiado, com a palavra aos pares do deputado federal Daniel Silveira, que ele se pronuncie de acordo com o figurino legal. Então, meus amigos, o que nós queremos é isso, é que o nosso presidente da casa chame os deputados para o plenário e vamos decidir sim se nós somos soberanos ou não, porque afinal de contas nós representamos um poder da República. Esta casa aqui é um dos poderes da República e tem que ser respeitada por todos, principalmente por aqueles que fazem o STF. Muito obrigado, senhora presidente.